Olá, eu sou Isabela Aguiar Prado e eu sou aluna de doutorado em saúde coletiva. E nessa videoaula da disciplina de epidemiologia, nós vamos discutir sobre estudos experimentais com ênfase para os ensaios clínicos. O objetivo de aprendizagem dessa aula é que, ao final dela, você consiga compreender o que são os estudos de intervenção, os estudos experimentais, que você conheça as características dos ensaios clínicos em específico e identifique os pontos fortes, limitações e possíveis vieses nesse tipo de estudo. Então, os ensaios clínicos, que são o foco dessa aula, são estudos individuados, de intervenção, ou seja, onde o investigador intervém nessa exposição. Eles são estudos longitudinais e aqui, como denominações, são os ensaios clínicos, que podem ser randomizados ou não. Então, sempre surge essa questão, né? Estudos de intervenção, experimentais, ensaios clínicos. Então, para deixar claro, os estudos de intervenção são um grande grupo de estudos que o pesquisador manipula o fator de exposição. Existem alguns desenhos, como os ensaios comunitários, que vão avaliar, né, em nível agregado isso, por exemplo. E existem os ensaios clínicos, que vão avaliar isso em nível individuado, que é o foco da nossa aula. E esses estudos, tanto de nível agregado ou individuado, eles vão ser bons estudos para avaliar a eficácia e a efetividade das intervenções preventivas. Isso pelas características do desenho que nós vamos ver ao longo dessa aula. Aqui, esquematicamente, como é o desenho desse estudo, então, a partir de uma população, uma amostra ela é selecionada e ela é alocada de maneira randômica ou não em grupos que vão ser expostos à intervenção e em grupos que não vão ser expostos. Eu falo aqui randômico ou não, porque o ensaio clínico randomizado, como está escrito aqui nesse slide, essa alocação é randômica, mas algumas alocações não permitem essa aleatorização. Então, o pesquisador ele vai delimitar quem vai estar ali em cada grupo, né, sem randomizar. E nesse caso, ele vai ser um ensaio clínico quase experimental, um desenho quase experimental. E aqui, dentro do grupo de intervenção, você vai avaliar se teve efeito ou não, e dentro do grupo de controle também. E aí você vai medir se a sua intervenção modificou o desfecho de estudo. E esses estudos, os estudos experimentais, ensaios clínicos, eles podem ser do tipo terapêuticos, que são aqueles que investigam drogas, cirurgias e condutas profissionais, ou preventivos, que investigam vacinas, exames e programas de saúde. Esses estudos eles são conduzidos em fases. A primeira fase de um estudo experimental é uma avaliação inicial desse novo medicamento, dessa nova terapêutica, dessa nova ação, dessa intervenção. A segunda fase é uma fase de eficácia terapêutica e segurança, que ela é realizada em um grupo um pouco maior de pessoas. A terceira fase vai ser uma fase ainda de monitoramento e de determinação de segurança, dessa vez realizada em uma escala maior e normalmente se lança a mão de estudos multicêntricos. E a última fase é, após a avaliação de segurança e efetividade, né, e eficácia das fases anteriores, você vai continuar monitorando, fazendo esse serviço de monitoramento para avaliar na população geral se aconteceu algum tipo de risco e quais foram os benefícios encontrados para assegurar que a sua intervenção ela deve ser aplicada. E aqui é impossível a gente não pensar, né, nos estudos que estão sendo feitos para desenvolvimento de uma vacina contra o SARS-CoV-2, né, que é o agente etiológico causador da Covid-19. E recentemente foi publicado esse estudo, que eram os resultados preliminares das fases 1 e 2, que foram positivos, permitindo que a condução, a continuidade do estudo, porque os riscos foram maiores, né, do que os benefícios, desculpa, foram maiores do que os riscos encontrados, e isso permitiu a condução para uma fase 3, que o nosso país está tendo voluntários que estão participando dessa fase que determina a segurança e avalia os efeitos, né, dessa vacina.
Para o desenho de estudo, do estudo experimental, de ensaio clínico, existem algumas etapas e a gente vai falar aqui brevemente de cada uma delas, né? Então, primeiramente, você tem que definir qual é a sua população do estudo. A partir dela, você vai selecionar a amostra, calcular o tamanho de amostra. Depois, você vai randomizar. E aí, você vai planejar como vai ser feito o monitoramento da sua intervenção, que é uma etapa fundamental. E associada a isso, você vai avaliar como vai ser feito o mascaramento, né, que é o que a gente chama também de cegamento. E, por fim, avaliar o efeito da sua intervenção. Nós vamos falar um pouco mais sobre algumas dessas etapas, mas esse quadro é para ter uma ideia geral. A população e seleção da amostra, né? Então, um grande desafio nos estudos experimentais é recrutar um número de pessoas, de voluntários elegíveis, dispostos a serem alocados de maneira aleatória para receber ou não uma intervenção. A depender de que desfecho você está estudando, quer estudar, e de que intervenção está ali em jogo, né? Então, dependendo disso, vai ser muito difícil você encontrar voluntários que estejam dispostos. E, nesse sentido, tem que garantir-se que não haja coerção desses voluntários, né? E de nenhum tipo de coerção, nem muito menos relacionada à possibilidade de cura da sua doença, né? Assim, de promessas ou algo nesse sentido. Tanto é que é permitido que você, dentro da sua pesquisa, forneça subsídios necessários para a participação. Mas o incentivo financeiro direto pode gerar e incluir vários vieses no teu estudo. No tamanho da amostra, né? A pergunta que surge é: quantos sujeitos eu vou incluir no meu estudo? Como é que eu vou definir quantas pessoas eu tenho que botar no grupo de intervenção e no grupo controle para conseguir avaliar? Então, a resposta é um número suficiente para obter uma estimativa razoável do efeito. Parece que não foi dito nada, né? Mas é porque essa estimativa razoável do efeito, ela vai considerar alguns fatores que são relacionados a cada pesquisa. Então, o que você vai considerar? Você vai considerar a frequência estimada do desfecho no grupo controle. Você vai considerar qual seria o possível efeito da sua intervenção. E você vai definir o poder do estudo e o nível de significância. A partir desses fatores, você pode calcular qual seria essa amostra que conseguiria expressar essas diferenças, caso hajam, né, no seu estudo de uma maneira segura e fidedigna. O outro processo envolvido no ensaio clínico randomizado é o processo de randomização. E esse processo ele é realizado para que os sujeitos tenham as mesmas chances de compor o grupo de intervenção e o grupo de controle. E o que é a randomização? Né? É essa alocação aleatória. Então, a partir da população, aleatoriamente, eu vou selecionar esse sujeito e ele vai ser do grupo de intervenção ou ele vai estar ali no grupo controle. Essa alocação aleatória permite que as características dessa população base que está sendo retirada dessa amostra sejam distribuídas de maneira igual nos dois grupos, tornando esses grupos comparáveis. E então, como randomizar? Surge essa pergunta, né? Como é que pode fazer isso? Eu não vou me aprofundar nisso, mas achei interessante trazer que existem diversas maneiras de randomizar que podem ser aplicáveis em cada estudo e que é possível dar depois uma pesquisada sobre cada uma delas, né? Mas nós temos essa randomização simples, que ela pode ser feita, por exemplo, a partir de uma planilha do Excel ou algum software que você dá números para aqueles sujeitos que aceitaram participar do seu estudo e a partir daí pede para sortear tantos sujeitos para o grupo que seria intervenção e para o grupo controle. Você pode fazer uma randomização que a gente chama em blocos, ou seja, você vai pegar esses sujeitos e dividir em blocos. Aqui, ó, nós temos 3 blocos com 4 pessoas e dentro desses blocos você faz os sorteios. Isso pode ser realizado para que você consiga incluir um número igual de pessoas quando a inclusão ela vai sendo aos poucos, né, talvez no serviço do hospital, alguma coisa nesse sentido. A randomização ela pode ser pareada e ela também pode ser estratificada. Outro aspecto importante na condução de ensaios clínicos, né, ensaios clínicos randomizados, é a questão do cegamento, né, o mascaramento, que evita a inclusão de vieses no estudo.
Então, esse cegamento ele pode ser no nível dos participantes, ele pode ser no nível dos profissionais e no nível dos avaliadores, que é o que a gente chama de duplo cego, que é quando nem o participante sabe o que ele recebeu, se ele recebeu um placebo ou a medicação da intervenção, aquela vacina da meningite ou a vacina contra o SARS-CoV realmente, né? E ele seria também, o avaliador seria cego com relação a se essa pessoa faz parte do grupo de intervenção ou do grupo controle. Ele pode ser do tipo triplo cego, onde nem o participante, nem o profissional que administra, nem o avaliador saberiam de que grupo ele faz parte. Essa questão do cegamento ela é muito relacionada à intervenção que vai ser realizada. Se a intervenção é uma cirurgia, né, uma radioterapia, por exemplo, ela impossibilita o cegamento até o cegamento ali do participante, do avaliador. Então, assim, vai depender de que tipo de intervenção está sendo feita. Quando é possível, você tem que lançar a mão de um placebo para que esse cegamento seja realizado. Então, a análise de ensaios clínicos randomizados, ela procura o quê? Comparar a ocorrência de evento nos grupos. Então, você vai olhar se os eventos eles ocorreram mais ou menos no grupo que teve intervenção e que não teve. Se eu quero saber a eficácia da vacina, por exemplo, depois eu vou pegar esses dois grupos e ver quem teve COVID e quem não teve COVID. Fazer teste nos dois grupos e avaliar. Ou vou avaliar, se não teve Covid, né? No caso, quem soro converteu, né? Quem tem ali, na verdade, que é isso que acontece, na verdade, né? Quem ali desenvolveu anticorpos para a doença e quem não desenvolveu. E eu vou ver se no grupo que não tomou a vacina tem um número igual, né? Estaticamente, que não tem diferença daquele grupo que tomou a vacina, essa vacina não está fazendo o efeito que ela deve. Por mais que tenha alguns sujeitos desenvolvidos, mas isso não pode ser relacionado à tua intervenção. Outros fatores foram ali relacionados. E essa avaliação pode ser entre os que completaram o tratamento em cada um do grupo. Então, ao longo do teu estudo, né, um estudo longitudinal, você aplica ali uma intervenção, intervém nos grupos e acompanha num período X que você determina de acordo com a sua intervenção. Algumas intervenções vão ser de curto prazo, outras de longo prazo. E no final você vai ver a quem completou o tratamento. Então, supondo que você tem grupos de 50 pessoas que você acompanhou, no final talvez você tenha 30 pessoas em um grupo, 20 no outro, porque teve muita perda. E aí você pode avaliar essas 30 pessoas com essas 20 pessoas. Só que isso insere um viés no teu estudo. Então, você pode, nesse caso, lançar a mão da avaliação segundo a intenção de tratar, que você vai incluir todas as pessoas que foram randomizadas e você vai manter esses grupos aleatórios, né? E nesse caso, você tem que avaliar qual foi o grau da sua perda, quanto você teve de perda e qual foi o motivo dessas perdas. E se essas perdas elas foram aleatórias ou elas foram concentradas em algum dos grupos. E quais são os potenciais vieses que podem ser inseridos no estudo do ensaio clínico, né? O ensaio clínico randomizado. Podem ser incluídos vieses no processo de seleção dos grupos e a alocação para o tratamento. E aí a randomização é uma grande forma de minimizar esses vieses. Outros vieses são relacionados a perdas de segmento, que como eu falei, né, o estudo é longitudinal. Então, invariavelmente, você pode ter perdas de segmento. E essas perdas podem ser localizadas em um dos grupos e afetar absurdamente a maneira que você vai avaliar esses grupos. Você pode ter também vieses de aferição, que podem estar ali de informação, observação ou de medida. E esses vieses de aferição podem ser minimizados a partir do cegamento e do placebo. Porque você pode ter esse viés do observador, por ele saber que a pessoa recebeu a intervenção ou não recebeu, né? Você pode ter também o viés de aferição de medida relacionado a instrumentos. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. E também existe um viés que é muito importante falar, que é o viés de publicação, que a maior parte dos estudos publicados, eles têm resultados positivos, né? Então, acaba que isso é um viés que você vai ter especialmente em ensaios clínicos randomizados que estão ali buscando essa efetividade, essa eficácia de algum tratamento. E, resumindo, né, quais seriam as potencialidades e limitações, né? Ele é um estudo que identifica essa relação de causa e efeito.
Então, é estudo potencial para fazer isso, é estudo longitudinal, que o pesquisador consegue controlar ao máximo as variáveis e a inserção de vieses, criando grupos comparáveis o mais parecidos possíveis, para que você consiga fazer essa relação com mais acurácia, né, de dizer que a sua intervenção gerou algum tipo de efeito. Ele é um delineamento prospectivo, ele minimiza os vieses, como eu falei, e cria esses grupos que são comparáveis. E como desvantagem, nós temos aspectos éticos, que às vezes, na verdade, não são desvantagens, são limitações, que são os aspectos éticos, que às vezes você não vai poder conduzir um estudo clínico randomizado, porque você não pode privar um grupo controle de ter acesso a um tratamento que ele já tem comprovação que é superior. Então, você não pode fazer isso simplesmente por questões éticas. E também você não pode expor nenhuma pessoa, nenhum sujeito a um risco, né? Então, você sempre vai avaliar ou terapêuticas ou medidas preventivas. E uma desvantagem, uma limitação, vai ser o custo elevado do desenho, né? Ele é um desenho que vai ter ali custos elevados para a condução. Então, essa foi a aula sobre os estudos experimentais, com foco um pouco nos ensaios clínicos, especialmente os randomizados. E eu espero que ao final dessa aula você tenha entendido quais são as etapas para o estudo, quais são as características, quais são os vieses e o que também você pode controlar de vieses dentro desse delineamento. E até a próxima.